Então bora lá começar mais um Lost no Sofá número 5. 5. Chegamos ao quinto hoje, o assunto vai ser TI. Estamos aqui com o Vini Olá. e com o Fábio. Os dois trabalham com TI. Fala a sua profissão que você fala normalmente em cadastros. A pessoa profissão física. fancy, né? Isso. Ah, tá, que é pra impressionar a família. Isso, a profissão Tá. pra avó. Então, eu sou consultor em engenharia de teste performance. Eita, você não Taça, pra né? mim. Consultor. Tá. Não e consigo pros repetir. outros, quando você precisa falar fácil, quando você vai fazer Ah, eu testo se as coisas estão rápido ou lento. Tá. Você, Fabão? Eu sou o software developer, Software Developer. Tá. E quando você precisa falar pros outros, você só fala que trabalha com TI. sou desenvolvedor. Desenvolvedor. Olha só. Boa. Eu não E- sabia. Por isso você pediu pra eu formatar seu computador. Eles são os carinhas da informática. É, os né? caras que arrumam impressora. Ainda não formatou. É bom ter vocês dois aqui porque vocês vieram em situações diferentes, né? Você já veio com emprego, Já vim com certo? trabalho. Já veio com sponsor, você veio Nada, eu vim para trabalhar com pro qualquer coisa. que der e vier. Sim. Você fazia a mesma coisa no Brasil que você faz aqui, basicamente. Sim, eu trabalhava já na área há alguns anos, mas eu parei de trabalhar para vir para cá sem uma perspectiva de trabalho. Aham. E, Tanto que você tava falando pra mim outro dia que você tava, tipo, aprendendo a fazer drink, né? Que você tava disposto a qualquer coisa. sim. No último Natal, eu acabei embebedando a metade do pessoal da festa porque eu colocava muita... Pô, fez bem feito, então. A festa boa. Nossa! Ficou muito forte, eu não sabia como fazer. Um ótimo bartender. Muito bom. E o que te fez, tipo, pensar em Austrália, primeiramente? De onde veio essa ideia? Na verdade, um amigo convidou a minha esposa e eu para fazer um intercâmbio de um mês para estudar inglês. E até então eu fazia sempre matrículas em escolas de inglês e nunca levava muito para frente porque eu tinha preguiça de... Aham. Aí eu falei, não, vai ser o caso, né? Passar um mês fora. Só que começamos a fazer orçamento nas agências e perguntei, aí 3 meses, quanto que fica? Vi que não era tão diferente. E aí depois, e 6 meses? Eu já tinha a vontade de morar fora, de ficar um tempo fora, mas eu e minha esposa, a gente começou a conversar e aí a gente foi amadurecendo, vendo que valia mais a pena ficar mais tempo. Aham. Só que quando a gente decidiu mesmo para ficar 6 meses, a gente já saiu do Brasil pensando em Ficar de vez. Ficar de vez. Isso foi em 2017. Isso, 2017. 2017. Vini, vocês vieram quando? A gente chegou aqui finalzinho de 2019. Então, Final de 2019. foi outubro de 2019. Sim. O processo seletivo todo começou já bem no início do ano, na real. Então, eu já estava trabalhando na área, né, lá no Aham. Brasil. E era exatamente o que você faz hoje? Exatamente a mesma coisa. Eu tive foi um grau um pouquinho acima, então Aham. foi uma posição um pouquinho mais sênior da que eu tenho hoje, da que eu tinha lá no Brasil, perdão. Mas fiz o processo seletivo todo lá no Brasil. Começou isso aí foi abril de 2019. E de onde apareceu essa vaga pra você? Como é que é? De onde apareceu a vaga pra você? Então, tinha um amigo meu, foi um puxando o outro, na verdade. Aham. Então, isso é muito importante. Quem quer trabalhar aqui, uma das coisas bem importantes é o QI, né? É O uma QI. gangue, então. É uma gangue. a gangue. É tudo máfia. É tudo máfia. Mas é bem assim. Então, a questão da indicação ajuda demais. Demais. Então, Aham. teve um primeiro cara que trabalhava na Dell, lá no Brasil. Um primeiro cara desse time, a empresa que eu trabalho hoje chamou ele. E aí ele foi. Só que tanto a área que eu trabalho, quanto TI em geral, tá todo mundo precisando de mais, né? Não tem muita vaga e pouca gente qualificada. Aham. Então, o que aconteceu foi que a empresa estava precisando de gente, não tinha gente no mercado. A área onde eu trabalho também é muito nichada. Aí um foi puxando o outro. Então eu fui o quarto dessa brincadeira. Caramba. Daí... Então essa vaga apareceu antes de você ter ideia de querer morar Nossa, fora do Brasil. Eu me formei em março de 2019, eu peguei meu diploma. Aham. Esse meu amigo ele já estava me chamando desde 2017. Caramba. Caramba. Ele veio pra cá em abril de 2017 e desde maio de 2017 ele já tava vindo, te forma. E aí eu precisava terminar o diploma, né? Você precisava terminar o diploma. Precisava terminar o diploma. Então, pra vir pra cá trabalhar, pelo menos na minha empresa, a política é a seguinte: ou tem que ter o diploma, ou tem que ter 5 anos de experiência na área comprovada. Eu não tinha esses 5 anos, tinha só 3. Então, tava de tinha 3 anos mais ou menos, de 2015 até 2017. E quase 3 anos. Eu não tinha esses 5 anos, então eu tinha que ter O o diploma diploma lá de ciência da computação. Aham. Aí fiz, ele já tava metendo pressão. Peguei o diploma em março, abril, apliquei. Aí no que eu apliquei já comecei o processo seletivo. É muito rápido. Foi muito rápido, muito ligeiro. Aí durou o quê? Foi de abril até
A gente veio em outubro, né? Então essa brincadeira demorou 6 meses, mais ou E menos. esse processo seletivo é o sponsor, né? Eles ofereceram o sponsor Exato. pra você... E foi Sim. difícil? Pra conseguir a vaga, sinceramente, não, porque eu fui indicado, né? Essa vaga já existia e tava precisando de gente. Sim. O processo seletivo, ele não é simples. Então, O processo seletivo da empresa. da empresa, porque o que acontece? A empresa que eu trabalho, e eu imagino que empresas no geral, para eles investirem num funcionário e sponsorar eles, a pessoa não pode estar com um cargo tão simples assim, não pode ter Sim. pouca experiência. Sim. Então é um processo seletivo um pouco mais complicado. O meu foi foram 4 entrevistas. Então a gente teve, foi uma entrevista com o RH. E o inglês desenrolado já? Desenroladinho. Até chegar aqui na Austrália, né? Ai, cara? Vinícius! Eu não podia nem falar, Vini, né? Call me Vini. Não dava, não rolava. Vai, formalzão, nervosaço. E os caras só ligavam quando eu tava no horário da firma, né? Porque era complicado de fazer. E aí tinha que falar inglês, como é que eu vou enrolar que eu tô falando inglês na empresa, né? É minha tia. Tô me oferecendo o serviço aqui, é da Amazon, é golpe. É golpe. Mas eu fiz o primeiro processo seletivo foi com a RH, o segundo processo seletivo daí foi com o gestor, o terceiro processo seletivo foi a entrevista técnica. Aí tem que mostrar que tu sabe, desenvolver na frente dos caras ali, entregar, mostrar o teu código funcionando. Meio que um teste já. É um teste já, teste mesmo. E aí o quarto processo seletivo foi o último, foi quando eles fizeram mais uma entrevista técnica ali e aí ofereceram o job. Entendi. Então você começou em março, você chegou na Austrália em? Outubro. E nisso tudo você fez IELTS? Precisei fazer o Tradução do TOEFL. diploma. Precisei fazer o TOEFL. Isso era pro 482, que é o visto que a gente veio, né? Que é o visto de sponsor, o temporário. Uma das obrigações para países que não têm inglês como língua nativa é fazer a prova de proficiência. Mas assim, a pontuação era bem baixa na época até. Precisava acertar 30 e poucos % da prova só. No total, não era muita coisa, mas precisava fazer. Aí fiz o TOEFL nesse meio tempo, aí a gente precisou enviar um monte de documentos, né? Um monte de coisa. E aí o visto ser submetido, né? Isso aí tudo demorou, todo o processo. Aí deu 6, 7 meses. E você veio como estudante? Sim. Escolinha de inglês? Não, veio pra... Aquela sofrência. Raizão. Que você não sabe o que foi. Não sei, sabe eu o que não é isso. sei. É um homem privilegiado. O que é um curso das 4h30 às 9 da noite? mas eu fiquei 3 dias... Não, no segundo dia eu consegui um emprego na área aqui. Foda-se essa porra desse curso. Mas foi Preciso assim... disso aqui, não. Tá no lugar certo, na hora certa. E eu tava no Brasil já entrando em contato com algumas pessoas aqui, porque eu e a Cindy, a gente tava vendo onde ia morar e a gente, a princípio, ia dividir o apartamento. E tinha uma pessoa... E cara, você sendo do jeito que é igual eu, tem aquela coisa que a esposa adora, que é aquela ansiedadezinha básica. Não, você devia já estar tinha- como lá do Brasil, né? Já tinha tudo certo. E até o apartamento que eu queria morar, a gente... Eu olhava no Street View, falava, não, é aqui que eu quero morar e tal. A gente vai atravessar a rua aqui. Não, e aconteceu, e a gente morou. A gente morou nesse apartamento. Eu não fiz nada disso. Não, eu ficava vendo todos os vídeos no YouTube, ficava Viu os nossos? acompanhando. Não vi porque vocês Não me tinha gravavam Lost ainda. ainda. Não tinha Lost É verdade. Era pré-Lost. Pré-Lost. Era muito melhor na época, mas... É brincadeira, Que informação útil. Essas palhaçadas que vocês estão coisa postando. boa. Não, tirando a palhaçada. Na verdade, eu vim para trabalhar com qualquer coisa, só que a gente chegou em fevereiro. Em novembro eu saí da empresa que eu trabalhava. Porque no Brasil. Ia vencer as minhas segundas férias, e no Brasil você não pode ter 2 férias acumuladas, né? E financeiramente compensável eu pedi demissão antes de vencer as segundas férias. E aí eu pedi em novembro e fevereiro, eu fiquei estudando em casa, fiquei a fazer alguns projetos com os amigos. E aí quando a gente chegou em fevereiro aqui, a gente foi nesse apartamento para conhecer, e aí a esposa, a pessoa que estava lá, falou, meu marido é de TI também. Mas antes, na verdade, a gente foi ver o apartamento de um outro desenvolvedor. E aí foi um balde de água fria que a gente levou, porque ele falou, olha, tem vaga, mas está muito difícil. Está muito difícil para estudante, porque naquela época, para contratar quem trabalhava part-time, para TI era meio complicado. Eu não sei, ainda está um pouco complicado, mas acho que facilitou um pouco. Mas naquela época, em 2017, era um pouco mais difícil. Aí ele falou, olha, eu consegui depois de um tempo e
meio que falou vai ser difícil para você. E é brasileiro? Era brasileiro? Isso, brasileiro. Os dois, tanto o primeiro quanto o segundo. É. Aí, porque eu não vim com aquela cabeça de conviver só com o australiano, para aperfeiçoar o inglês. Como eu sabia que queria ficar aqui, eu falei, o inglês eu vim com o tempo, eu vou conviver com os brasileiros. E daí quando eu conheci, a gente foi nesse segundo apartamento, e aí conhecemos a pessoa, ela falou que o marido dela trabalhava na área, e aí me passou o contato dele, falei, vou mandar uma mensagem para saber como é que tá, para entender um pouco como é que tá a comunidade de TI aqui. Eu mandei mensagem para ele, isso a gente estava depois no South Bank andando, e ele me mandou, manda teu currículo por áudio para mim. Tá, não, beleza. Eu falei pra ele... Anexando o PDF no áudio. Cabeçalho. Fábio. Esses dias pra lembrar, até pra lembrar... Áudio, cara. Como assim? Eu ouvi o áudio esses dias, porque eu fui lembrar, falei, você foi no terceiro, no segundo, no Loguinho. quarto dia, eu não lembrava. Ele falou, Bem de braço Tá de zoas comigo, né? eu até ouvi o áudio. Esse foi de o novo. teste. Não, mas essa pessoa que pediu o áudio, ele não era o recrutador, não era o dono da empresa, não era nada. Ele, na verdade, tinha aplicado para essa vaga 3 meses antes, ou mais. E aí ele foi chamado para ir na entrevista, só que ele recém tinha conseguido um outro trabalho na área. Mas até então, nesses 3 meses, ele estava trabalhando com tudo. Não na área, mas assim, aí ele conseguiu o emprego na área e quando ele foi chamado para essa entrevista e eu mandei mensagem para ele nesse dia, ele falou, eu vou passar, vou... A vaga dele pra você. Aí ele falou assim, olha, que eu bom. acho que eu tenho uma vaga para você. E você Cara, mandou como seu assim? currículo por áudio? Eu falei, sim. Nesse momento, você manda até Não, falei todo. Manda em binário, então. Se não é do TI, manda em binário aí. Compilei, mandei. Eu falei que tu é o fodão, então. Fiz até os testes antes, foi de boa, passou. Piada de TI, vocês não vão entender. Não, compilou, passou e foi. Só que aí, na verdade, eu mandei. Ele falou, olha, eu acho que tem a vaga pra você. Passou o telefone. Uma pessoa falou, liga pra essa pessoa aqui. Eu liguei e falei, olha, então... Brasileiro também. Também. Tudo brasileiro, essa bosta. Falei, é gangue. É tudo gangue. É tudo Tudo Não, acumulado. e até hoje eu tenho contato com eles, são amigos essas pessoas, né? Quem quiser emprego, é só mandar o currículo por áudio pro Fábio. Em português encaminhar. Vai mesmo. começar a receber uns podcasts, né? Um monte de áudio de 10 minutos. Qualificações. Pontos fortes. E aí eu liguei pro Thiago, perguntei um pouco da vaga e falei, vem aqui amanhã para a entrevista. Eu tava no segundo dia aqui em Brisbane. Caramba. Caramba! Aí no terceiro dia eu fui fazer a entrevista, era uma startup, e aí foi legal a entrevista. Ele falou, Trabalhou como pode dev começar segunda-feira. Foi engraçado até que Assim? Não, e eu tava com um problema no meu notebook, e eu falei assim, olha, e como Você era tem alguém startup que e tal- entende? Não, eu falei assim, eu preciso Quem só de um entende tempo computador pra... aqui na empresa. Preciso de um tempo para arrumar meu notebook aqui e aí eu posso começar. Ele falou assim, não, era de manhã isso. Não, era no dia à noite. Aí ele falou assim, vem amanhã de manhã aqui, que aí a gente vai lá comprar o notebook para você. E a gente não tinha tido quase nada de contato. No outro dia de manhã eu fui para comprar o computador com ele me deixou na estação de trem com o computador e falou assim, beleza, segunda-feira, eu vou passar a lista das coisas que você precisa instalar e a gente começa segunda-feira. Legal. Bom. Foi legal, foi bom. Porque daí eu comecei a trabalhar na área cedo, assim. Como Mas- developer já ali. Como developer. Que eu, no caso, eu não sei o que E é. você ficou nesse emprego quanto tempo? Só tô Fiquei pouco. fingindo. Na verdade, eu fiquei de fevereiro a dezembro. Aham. É, Porque ainda você tinha que trabalhar meio período, né? Por causa que você era estudante ainda. isso. Eu estudava de manhã. Quando Puta, você estudava de manhã aí. mas quando a gente fechou o intercâmbio, eu já Tinha fechei para estudar algumas semanas de manhã e depois mudar para noite, pra porque eu noite. contava que iria arrumar um trabalho aqui. Porque estudar inglês na Austrália de manhã não é que você estuda das 8 às 11, Não. né? Você estuda das 8 ao meio-dia e você volta à tarde. Volta. Era até as 2. É tipo perda almoçava, integralzão. voltava para a escola. Tu perde 2 turnos. Sim, Tu perde exato. 2 turnos, isso aí. Nossa. E os Mas professores cheios de energia, velho. Nossa, que ódio. Ai, vamos levantar, vamos fazer atividade. Fala, se fuder, Mas é velho, ginástica pô. laboral?
Vamos colar a palavra inglês na parede. Nossa, você precisa fazer um cursinho de inglês, é legal. A gente vai te dar um... Nada, Oi? zero. Aqui Zero na inglês. Austrália, não. Não. Vamos fazer uma vaquinha, gente, pagar um cursinho de Gente, inglês. já rolou um IASGzinho no Brasil já, tô legal, Cursinho de bacana. inglês Mas online. cursinho de inglês no Brasil, deu. Nem outro teste você precisou fazer pra... Não, o teste foi pro visto que a gente tá hoje, que foi feito lá no Brasil, né? Aí, eventualmente, tipo, uma residência permanente aqui, aí precisa fazer de novo, né? Porque esses cursos normalmente tem 2, 3 anos só de validade. validade, Aí precisa fazer de novo. Mas até então, eu acho que ouvir os australianos aí todo dia é bom, né? Já pega ajuda, bastante, já. né? Mas como eu estava falando, de fevereiro a dezembro eu trabalhei com brasileiros só. Eram 2 brasileiros que trabalhavam na startup. Na verdade, contrataram um espanhol na época. E aí a empresa começou a crescer. Ensinaram português pra ele rapidinho. Mas aí só Achando que... que tá onde esse cara? Falando inglês. Era uma startup e aí o dono da empresa, ele trabalhava em outros lugares e pegava o dinheiro e investia na startup dele. Então, ele trabalhava de manhã e um pouquinho da tarde em outra empresa e a gente se encontrava à tarde, ficava trabalhando até o começo da noite. Depois, ele começou o projeto começou a não dar muito certo e aí... Na startup? Na startup, Aí foi pivotando para outras áreas, para outra parte do negócio, era na área de educação, mas ele foi pivotando, mas não estava fechando nenhum cliente. E aí ele falou, olha, estou com um pouco de dificuldade de pagar, porque ele estava pegando projetos tentando pegar outros projetos além do que estava rodando na startup, mas ele estava com um pouco de dificuldade e falou assim, olha, se quiser procurar outro lugar, e aí que eu achei a empresa que eu estou até hoje. Que aí virou um sponsor também. Sim, mas até quando eu apliquei para a vaga, foi um pouco difícil por conta de ser part-time, né? De ser estudante. Porque não começou sendo um sponsor, ele virou um sponsor. Isso, eu era contractor, né? Era tipo PJ. Porque aqui tem muito disso, né? Muito recrutador que tenta fazer o meio campo. Eu conheci o recrutador, Você começou trabalhando 20 horas, então? 20 horas, por um ano praticamente. Sério? 2017, final de 2017 até final de 2018. Aí você apertou eles. Não, na verdade não foi. Cara, eu vim com a intenção de ficar, mas eu não vim com aquele planejamento certinho, eu tenho que correr atrás do visto assim. Foi acontecendo, não Era foi tudo uma muito coisa diferente também, né? Tipo, eu acho que até uma época aí antes de Covid, sei lá, até 2018, 2019, eu não acho que o pessoal vinha totalmente planejado assim, igual o pessoal vem hoje, né? Eu acho que uma coisa muito boa, tanto do TI quanto da minha área, é que as empresas estão muito acostumadas a dar sponsor, né? A trazer gente de fora, no geral. Porque não tem mão de obra, né? Talvez não é a mesma coisa em arquitetura, né? Porque... Não é muito comum ter sponsor na arquitetura. Obviamente que tem, né? Por isso tem tanto brasileiro que trabalha com TI aqui, né? Porque, tipo, é muito comum. É uma área muito escassa também, né? mas a empresa já tinha tido uma experiência não muito legal com o sponsor, então eles não me ofereceram de cara. De cara. Eles tinham aplicado para uma pessoa que assim que foi aprovada a pessoa saiu. Então não tem muita muito gente tempo lá atrás. sponsorada. Não, ninguém. É sacanagem. Na verdade, depois Vini que eu é entrei... 100% de lá é sponsorado, né? Enquanto na sua é só você. Na minha empresa o que menos tem, acho que o lugar da Austrália que menos tem australiano é no escritório lá da firma lá, é onde menos tem. Todo mundo sponsorado. Porque é engraçado isso, porque muita gente pergunta, né? A Austrália é aberta a sponsor, né? Principalmente para TI. Depende da empresa. Depende da empresa, sim. Porque tem 2 casos completamente diferentes aqui, né? Sim. Uma que não tem quase nada e uma que é só sponsor. Exato. O modelo de negócio ali da empresa que me trouxe é esse. Eles sponsoram as pessoas. Inclusive tem um adendo, foi até interessante tu mencionar aí do rapaz que saiu logo depois, porque a empresa que me emprega hoje em dia, eles têm, no momento onde eles te sponsoram e te dão uma residência permanente, tem um adendo ali que tem uma multa salgadíssima, caso tu saia antes de 2 anos, sim. Então, assim, tu assina... Eles precisam se precaver, né? Além de tu ter que pagar o sponsor, tem uma multinha, eu não sei se mudou, tá? Mas a última vez que eu fiquei sabendo era de $8.000. Que tu tem que pagar integral na hora que tu sai da empresa, se tu quiser se desvincular antes de 2 anos depois. No meu caso, eles pagaram todo o sponsor e aí tem um contrato de reembolso se eu sair... se sair antes. Isso é inteligente também. Mas eu não paguei nada do sponsor, pelo menos. Entendi. Porque esse na é o verdade segundo você sponsor, não poderia ter pago, né? O seu. Como? A responsabilidade de pagar o sponsor é da empresa, né? Pois é, então, eu fui Tem partes que você tem que pagar. A parte da empresa eles pagam, que é o nomination, né, que eles chamam. O nomination eles pagam, as taxas todas por fora, sem ser o nomination, aí tudo é com a gente. Entendi. Tudo é com a gente. E nessas 2 empresas, quer falar? Não. Depois. É sua chance.
Deixa eu lembrar, peraí. Deixa mais Dole uma. Não, o que eu ia falar na verdade porque quando eu peguei férias, que aí eu trabalhei full time, e aí eles falaram, Fábio, o que a gente precisa fazer para você continuar full time? Ah, legal. Eu falei, tem um sponsor, é o caminho. E ele falou, qual que é o caminho? Porque eu, na verdade, até então eu não sabia que eles já tinham tido uma experiência, mas era muito tempo atrás. Então, na época, esse meu gerente até nem estava na empresa, provavelmente. Mas aí, nesse meu caso novo, ele falou, o que a gente precisa fazer? Eu falei, eu conheço uma advogada. Ele falou, então coloca a gente em contato. Então, eu indiquei a advogada de imigração que eu já tinha ido até lá. E é muito comum as empresas não terem ideia do processo, né? Porque, tipo... Eu acho que tem empresas que têm até o próprio departamento, porque quando a empresa sponsora muito, deve ser o caso da sua. Não vale a pena ficar pagando agente de imigração para cada sponsor, porque é caro. E o processo de sponsor é tão complicado, não precisa de um agente de imigração, né? Você consegue, uma pessoa interna que conhece o processo, consegue fazer. Sim. Eu ia falar que agora trabalhando nas empresas, você sente muita diferença de alguma coisa do jeito que era do Brasil? Oxi. Tudo? Nossa! Saudades. Chegou até me dar saudades, olha. Fiquei tristão agora. Sério? Demais, nossa. Bateu agora. Bateu a bad, desculpa, gente. Nos elucide. Mas é sério? Demais, nossa. Eu, assim, é uma das poucas coisas, assim, que dá muita saudade. Eu sempre tem o básico, né? Família, amigos, né? Amo todo mundo, gente. Mas, tirando isso do Brasil, nossa, o dia a dia do trabalho, assim. Caramba! O meu é muito melhor aqui. Eu vou te falar assim, não é nem tudo, né? Nem 8, nem 80. Mas, assim, tem uma coisa que a gente chama de work-life balance, né? Que é basicamente o tema. Pega um pra mim também, por favor. Tão bom ter gente, um grupo de apoio aqui, né? Obrigado, Márcia. Como é que vai vir com a mãozinha assim? A mãozinha. Valeu. Continue. Work-life balance. Boa. Tem um negócio que a gente chama de work-life balance, que basicamente é o equilíbrio onde tu consegue ter entre vida pessoal e vida de trabalho. Então, assim, minha experiência, né? Eu trabalhava na Dell, uma empresa ótima, uma empresa grande, uma empresa com renome, mas eles abusavam um pouquinho na carga horária, assim, sabe? Então, a gente... Não foram poucas as vezes onde rolava, às vezes, jornadas de 15, 16, até 18 horas. Caramba! Não era comum, tá? Mas acontecia. É o meme, né? É raro, mas acontece muito. Mas, assim, eles abusavam um pouco, assim, com a questão, então isso desgastava. Mas... Para extra paga, pelo menos? Durante um bom tempo, sim. Depois, não. Então, o que aconteceu? Tiveram alguns problemas aí com as horas extras, porque ainda assim a legislação do Brasil ela é meio rígida, né, com a questão, e em vários momentos de maneira correta, e a Dell ultrapassava isso. Mesmo eles pagavam sempre bonitinho. Só que ainda assim a legislação do Brasil diz que mesmo tu pagando, tem certas coisas que não pode fazer. Eu lembro disso. Não, a diferença entre, às vezes, trabalhar no domingo, às vezes a diferença entre o fim de uma carga e o início de outra. Eu acho que o funcionário tem que ficar 12 horas fora do trabalho. Isso. Aí o que a gente fazia? Tinha que bater o cartão pra fingir que tinha ido embora, aí a gente escrevia nossas horas extras por fora pra receber por fora. Exatamente. No sistema, pagava tudo certinho, mas aí quando rolava a auditoria dava esse problema. Entendi. Então durante um tempo foi meio que assim, não, agora vocês não podem fazer todas essas horas extras, mas os projetos têm que ser entregues. Então aí, ficava... o que fazer? Exatamente. Mas você tem saudade disso? Não. Saudade de família, amigo... Essa é a parte ruim. E a única coisa que é o work-life balance. E aí a gente pode falar sobre isso no rolê da Austrália. Mas assim, pra começar, algo que pra mim é importantíssimo, dress code. A maneira como tu vai vestir pro teu trabalho. Assim, eu trabalho como consultor hoje e eu, que nem tu falou, né, Fabão, esquema de prestar serviço para outras empresas, como contractor, né? Eu não sou PJ, eu sou funcionário da empresa que me emprega, mas eu trabalho prestando serviço para outras empresas. Então, por exemplo, trabalho numa seguradora hoje aqui na Austrália. Eu sou a cara da empresa para essa seguradora. Então, eu tenho que estar vestido de uma maneira mais formal, sabe? Então, teoricamente, você tá reclamando que você tem que Eu tô reclamando. Eu achei que era o contrário. Era o fiscal de gravata. Não, Viu a gravata do Jorge hoje? Com aquele tênis, meia, aquele sapato marrom.
aquela bermudinha ali, que absurdo. Eu vim aqui com a minha camisa. Não, mas assim, a parte ruim do Brasil, tá? Eles abusavam com a questão da carga horária. A parte boa do Brasil é meio que quase todo o resto. Então, a liberdade que tu tem pra se vestir, né? Pô, eu ia com a camisetinha do Grêmio, todo dia quase. Primeira não sabe, vez que eu não torcemos vejo pro o Grêmio. Vini com uma camisa sem ser camiseta do Grêmio. Eu não quis fazer jabá pros patrocinadores. Fiquei decepcionado, eu tava esperando que você trouxesse uma pra mim. Não. Isso a gente vai conversar depois, não tem problema. Mas a questão do dress code, a questão Eu da interação entre os colegas. Aqui Isso é verdade. não existe brasileiros onde eu trabalho. Eu sou um dos pouquíssimos. Então aqui em Brisbane, os amigos todos que indicaram um atrás do outro, todos eles estão lá em Sydney, né? Fui o único que veio aqui para Brisbane. Então a gente trabalha muito com indianos e com filipinos. Eles se dão muito bem entre si, então, tipo, eu não tenho, uma questão cultural, assim, sabe? A gente não tem tanta inserção. E mesmo quando rola essa inserção, a relação de colega de trabalho é muito diferente do Brasil. Cara, eu era amigo dos meus colegas de trabalho. Não é a mesma cultura, né? Não é diferente mesmo. Negócio até do almoço, sabe? Todo mundo vai lá, pega a tua marmitinha, vai pra frente do computador e aí come a tua marmitinha. Tu chega, dá bom dia, boa tarde, boa noite, acabou, sabe? Tu vai conversar com teus colegas sobre trabalho e acabou. Qual o plano pro fim de semana? É isso aí, é o básico, assim. É o ápice do friendship, da amizade ali dos colegas. Vou fazer o quê? Cara, eu percebi a diferença uma vez que eu tava com cabelão, não sei se você lembra que eu tinha cabelão. Aí, tipo, na hora do almoço eu falei, cansei, fui no cabeleireiro, raspei. Aí eu voltei, já falei, vai, lá vem. Aí eu entrei, tipo, nice haircut. Todo mundo começou a trabalhar, voltou a trabalhar. Eu falei, zoado isso aqui, velho. Achei que ia ser mó aloprado, né? Me zoa! Pior que eu fiquei mal, é mó esquisito, sabe? Tipo, ninguém ligou. A gente chegou com o olho brilhando, assim, agora, vai vir, vai. Mas eu acho que varia muito, porque na empresa tem muita zoação dos australianos. É mesmo? Muita. Mas Não, tá, o australiano... Eu não sei, porque a minha tinha muito australiano. Inclusive, eu acho que metade dos australianos da minha empresa já foram chamados no RH por bullying. Não, bullying porque assim... Ética. Essa zoação tá meio esquisita. Não, o que acontece? Tá virando terror psicológico. Total. Não, eles são... Os caras tiram a calça. Não, porque a empresa tem um escritório na Filipinas, então fica metade da operação aqui em Brisbane e metade nas Filipinas. E os desenvolvedores nas Filipinas são um pouco mais sensíveis, assim. Então, quando o pessoal daqui cobra demais, zoa demais, fica... E aí eles reclamam pro RH e o RH chama o pessoal daqui para conversar. Isso me lembra de que você me contou que você já fez um filipino chorar. Não, é verdade. Lembrei dessa história. É um ambiente muito saudável. Mas eu não fui chamado no RH ainda. Ainda. O que é que você quer que eu faça com esse código? Não é bem assim. É que tem umas tretas, né, que acontecem com o pessoal de teste. Vocês são inimigos. Verdade. É verdade. Eu sou pago pra achar os problemas que essa galera de desenvolvimento faz aí. Vocês são inimigos. Conversem mais. Briga. Discutam. Não, é brincadeira. Tem a galera de teste que fica na Filipinas, tem a galera de negócio também, mas algumas pessoas lá que não estavam fazendo um bom trabalho. Aí... Tem muito, né? Sim. Tem muito. Aí a gente cobrei um pouco mais. Qual é que é desse lance das empresas ir tanto atrás da Filipina? É mão de obra barata? Eu tenho muitas... eu tenho certeza que é isso. Tem na arquitetura Não, mas também. no caso Na arquitetura também? Na Filipinas. da First Mac, na empresa que eu trabalho, ela tem um escritório lá, ela tem um prédio comercial lá, ela tem tudo lá. Então, Mas fica call Filipinas, center, porque a desenvolvedores. Índia também é tão forte em TI, né? Mas por que eles não vão pra Índia? Forte é uma palavra bem forte também. Forte é uma palavra muito forte. Assim, eles têm muitos indianos que trabalham com TI também, mas aí é uma opinião pessoal minha. Eu tô trabalhando na área já faz alguns anos. É óbvio que tu vai encontrar gente boa e gente ruim de todas as nacionalidades. Sim. Todas. Mas na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, um brasileiro trampa muito melhor do que pessoas de várias outras nacionalidades, assim, sabe? Às vezes, e quase de uma maneira geral, assim, às vezes um brasileiro consegue fazer, às vezes, tanto quanto do que 2, 3, às vezes indianos, filipinos. Eu trabalhei com muito indiano quando eu trabalhava lá na Dell. Inclusive, era uma visão que eu já tinha lá no Brasil. Só que assim, eu também já conheci um dos melhores caras, um dos caras mais fodas na área de TI que eu conheci. O cara era indiano. O cara era muito, muito foda. Sim. A maioria desses caras acabam que eles vão para os Estados Unidos da vida. Faz carreira em outro país, porque os caras são muito foda.
Então, óbvio que tu vai ter os dois lados de todas as maneiras. Mas a mão de obra lá é mais barata em ambos os países. Mas também, em muitos casos, às vezes tu vai ter profissionais talvez não tão qualificados quanto os brasileiros, por exemplo. Eu pago bastante pau para brasileiro, cara. Principalmente na área de TI. Os caras são muito bons. Eu não sei se a base de educação que a gente tem... Também, né? Eu acho que no Brasil tu tem que sobreviver, tu tem que fazer melhor que o outro cara ali, cara. Tipo, eu acho que isso reflete. E não é só em TI, na real, né? Eu acho que é uma parte de eu acho que é em tudo, né? Porque a gente falou que 3, 4 profissões aqui, todo mundo fala a mesma coisa. Que brasileiro é correria. Que o australiano é roda presa. E na questão Não, mas cara, o pessoal da empresa, aqui no escritório de Brisbane, eles são muito bons. E são pessoas de casa. Os australianos, assim, você disse? Isso, os australianos. Porque são pessoas de casa que têm, tipo, 20 anos de casa. já. Caramba. 22 anos. Essa semana completou 10 anos. Eu sou o mais novo, vou fazer 6 anos esse ano lá na empresa. E o mais novo. Depois de mim não contrataram mais ninguém na área de desenvolvimento. Porque eles focaram em contratar na Filipinas, só que a rotatividade lá é gigante. Recentemente, nesse último ano, que diminuiu um pouco, mas o que tinha de gente entrando, saindo. E esse é o problema, porque não tem tempo da galera entender o negócio. E já vai embora. E aí já vai embora. A E visão aí é muito de novo, baixa, né? E aí de novo, E na questão, assim, de, tipo, educação, vocês precisaram aprender alguma coisa nova pro trabalho de vocês que vocês exercem aqui na Austrália? Além de, tipo, inglês, vocês tiveram que fazer um curso porque a área muda, alguma coisa assim? Olha, desenvolvimento, TI, na verdade, não só desenvolvimento. Você precisa aprender uma coisa nova praticamente todo mês, toda semana, não. Sempre quando tem um problema diferente, você tem que aprender uma coisa nova, né? Tá. Então, eu no Brasil não trabalhava da mesma forma que aqui. Eu trabalhava para o governo no Brasil, o sistema era bem diferente do que é hoje aqui na Austrália. A questão da arquitetura do sistema é um pouco mais complexo, o negócio privado, banco, é um pouco mais complicado. Mas aí eu tenho que aprender sempre uma coisa nova. O que aconteceu, na verdade, e fica até uma dica para quem vier, na verdade, é estudar tecnologias novas, sempre estar atualizado, porque a forma que eu consegui esse emprego foi porque eu trabalhava com uma tecnologia, quando eu saí em novembro até fevereiro, eu estudei outra. E aí quando eu vi o processo seletivo dessa empresa falando, olha, a gente está migrando o sistema dessa para essa, eu falei, beleza, eu trabalho part-time, eu falei isso para recruiter, eu trabalho infelizmente part-time, é a minha limitação, porém eu tenho experiência, eu tenho conhecimento das duas tecnologias. Tecnologia que você diz é linguagem de programação? Linguagem de programação. Linguagem de programação. Porque Eu sei uma, C Sharp. eu trabalhava Você trabalhava com C Sharp, Duas, .NET, trabalha? com Node.js. Não sei o que significa, só sei que é o C e o sustenido. É o C e o chiqueirinho, né? Joguinho da Isso é velha. hashtag. Isso é um acorde? Isso é um acorde aí, né? Sustenido é bom. É o sustenido. Na época do telefone de tecladinho, assim, né? Você trabalha com alguma Tem fácil linguagem sustenido também, específica? viu? Eu trabalho assim. Depende do cliente também, né? Aí a gente volta quando tu é contractor e aí tu trabalha para vários clientes, vai variar bastante a tecnologia, né? A gente acaba ficando um pouquinho mais exposto. Hoje eu trabalho com C, que é uma língua. Aqui, ó, Fabão já. É uma linguagem meio complicada. Mas. Uma das mais antigas também. Sim. É meio que a base da base. Quando a galera tá aprendendo programação, o meu curso, o meu bacharelado em ciência da computação, quando eu fiz lá no Rio Grande do Sul, era todo em C, que era para ensinar o Foundations, né? Para ensinar a base da base da base. E Pascoal. Nossa, eu já precisei fazer coisa em Pascal, mas aí era coisa de faculdade, assim, Eu fiz um tecnólogo, eu também aprendi a programar em C. Verdade. Quem não sabe, Vitão também tem um passado no TI. Vitão TI. Fez faculdade. Garoto de programa. Microcamp. Garoto de programa. O que me leva à próxima pergunta. Nossa, eu ouvi muito isso já, né? Então quer dizer que você virou garoto de Ganha pro programa? programa. Piadinha de tio, né? Ganhei mais 6 anos agora. Eu tava pensando outro dia, foi a Microcamp que me ensinou Photoshop e Flash, que é o que é Quer base vir do pra Austrália? Microcamp. Conseguir cidadania australiana, faz Microcamp. Microcamp. Essa propaganda existe ainda. O que eu ia falar baseado no minha experiência base. com TI, eu era muito estressado, eu passava muito estresse. Eu tinha úlcera. Quase cuspiu. A minha pergunta é, vale a pena e vocês passam muito estresse? Lembrando que as esposas estão aqui Pra desmentir. Pra Não pode desmentir. mentir. O trabalho é tranquilo. Tranquilo? A cara dela. Não é? Parece que não é Tem tranquilo, dia que a não. gente se encontra à noite, você tá sem sobrancelha, Fabão. Não, é estressante, bem Você é estressante. barba.
O problema que eu senti é que você passa uma parte do seu tempo desenvolvendo, tipo 5%, e os outros 95% arrumando bucha que vem. Por que não faz Depende da certo a época. primeira vez? Depende muito da época, depende do estágio do projeto, da fase, das pessoas com quem você está trabalhando. E quando vem a Porque, bucha é de verdade, sempre urgente, né? Tipo, nunca é, vê Não, o problema é que tudo é urgente, né? É, exato. Não tem o que não é urgente. Quebrou tudo, Fabão! Não, Os hospitais estão offline! não, mas já chegou o caso. Você lá no código. Já As chegou pessoas o estão caso morrendo. Calma aí. Calma aí. de problemas em produção que a pessoa não conseguia, porque é uma financeira, né? Então a pessoa não conseguia pegar o carro porque o documento não estava sendo impresso. E aí... E não era problema da impressora, era código. Tá, mas aí tu precisa... Não Aí... estava sendo gerado o documento. Ó. Mas aí quando rola isso em produção, ou seja, ao vivo lá, o cliente está usando o sistema, né, que aí tá lá em produção e deu problema. E aí não funciona. Essa foi uma Aí liga pro migração. Fábio, no teu telefone lá. Na época foi uma migração. Foi o primeiro sistema que eu trabalhei, que foi para reescrever toda a parte de arquivos da empresa. E quando a gente foi migrar, deu um probleminha. E foi Sempre dá um probleminha. E aí tinha uma parte lá que a gente não tinha se atentado. E Não testaram? Faltou teste. Realmente. Faltou Não, o Vini. Faltou o Vini. Faltou. Não, aí, Não tava lá. Cara, porque na verdade a empresa que eu trabalho já tem 40 anos de mercado e ela vem sempre evoluindo nos sistemas, né? E o sistema que eu tô evoluindo de um legado para um novo, eu acho que já tinha pelo menos uns 10 anos. E é muito grande, tem muita coisa. Imagina. É muito grande o sistema, porque o cliente é a empresa, a gente não presta serviço para uma outra. Então a gente na verdade escreve sistemas para todos os departamentos de processamento, de call center, o geral. Até para os brokers que estão abaixo da própria empresa, porque a gente tem uma linha de brokers abaixo, tem os sistemas deles e tudo mais. E a parte bancária também. Mas, então tem muita coisa antiga que a gente foi migrando e na época os requerimentos, os requisitos não estavam muito claros e a gente foi fazendo, coloca em produção, colocou em produção e faltou um detalhe muito importante. Mas Coisa assim, pouca. a gente tem categorias de incidentes, né? Então quando é sério assim, para o pessoal sênior para poder já tentar resolver o mais rápido possível. Esse foi aquele dia bem tranquilão. Não, foi ótimo, né? Cara, Mas vocês gostam? Não, é legal, eu gosto muito. Não, eu gosto, e eu gosto de sistema complexo. Se fosse para sair hoje da empresa para trabalhar num sistema simples, eu não me vejo tão feliz. Eu prefiro estar estressado, mas mesmo com problema do que... Eu não consigo acreditar. Deixa eu ver a cara da Cindy. Pior que ela Como é que é a Cindy no dia a dia? Não, e eu não falei, né? Vocês perguntaram sobre a diferença do Brasil. No meu caso, no Brasil, É verdade. eu trabalhei em empresa privada, e aí era um pouco mais correria. Aí eu trabalhei em empresa pública antes de vir para cá. Então, 3 anos era uma empresa pública que a gente precisava pedir para o pessoal dos órgãos públicos usarem o sistema, testarem o sistema, reclamarem do sistema, darem feedback ou qualquer coisa. Era uma insistência que a gente tinha que ter. Aqui, não. Então, na época, então, você tinha muita tranquilidade. Se você errasse, não tinha muita pressão, né? Aqui já o bicho pega. Tem muito mais aqui? Não, total, é privado, então o lucro depende da evolução do sistema, eles estão cobrando sempre. Mas você é tão estressado aqui quanto você era no Brasil? Não, na empresa anterior o meu estresse era diferente. Não, era diferente. Era diferente um pouco. Lá o estresse era usa o sistema, reclama do sistema, Entendi. mas agora aqui não usa o sistema porque pode dar problema. E a questão da carga horária para você, em questão de fazer hora extra? Quanto a isso não muda muito, não. Não, é bem parecido, na verdade. Aqui, só que realmente já aconteceu, eu estar muito estressado, eu estar pilhado por conta desses problemas. E aí, eu desesperado em reunião, os australianos, cara, relaxa, é só um sistema. Não, desse jeito, é só um sistema, tranquilo, fica de boa, take it easy, fica tranquilo. Eles são bem assim, relaxados, cara? né? Só que em contrapartida tem momentos que tem o bullying, tem a pressão, tem o estresse, é muito louco, é muito... Cara, eu lembro que eu tinha 21 anos, estava trabalhando com isso há 2 anos, eu tinha tido 2 ataques de pressão alta já, que eu fui parar na enfermaria. Falaram que ele não ia passar dos O 20 enfermeiro anos. falou, você não vai passar dos 25 anos, olha.
Achei melhor trocar de profissão, esse negócio tá funcionando. Saudabilíssimo. Não, comia assim, 3 pacotes de traquinas também por dia e botava a Não. culpa no TI, né? Acho que o problema Não daí era não 3 TI, pacotes de né? traquinas, era Comia pacote de 3 em traquinas 3 a cada horas. 3 horas, que eu vi que tipo, precisava comer de em 3 em 3 Entendi. horas. Ah. Aí deixava uma traquinas na mesa e ia Era comendo. a TI que aumentava os triglicerídeos. Acho que era isso aí, eu trabalhava Jantava com miojo. seguradora e tinha uma página lá que você pede reembolso quando você vai no médico com a seguradora. E eu era responsável por essa página, que também veio de outra pessoa, tipo, 19 anos, os caras me botaram responsável por esse negócio, dava problema. Sempre que ia pra produção, saía de homologação pra produção, dava bosta, um monte de gente perdia dinheiro. Aí vinha, tipo, a Aliança Segura inteira em cima de mim, assim, 19 anos, eu lá, não sei, meu Deus, tô estudando ainda. Cara, eu vivi estressado. Sua mãe só metrô de São Paulo. Au. É, que morava no ABC, ia pra São Paulo todo dia. Ah, não vale a Não pena sei não. de saudade dessa vida. E hoje, você demora quanto tempo pra chegar na sua mesa? 10 segundos. 10 segundos. Nossa, trabalhar de casa é o paraíso, né? É vocês dois trabalhando de Isso é um casa, assunto né? interessante, né? 100%. Vocês dois É. trabalhando full time de casa. Mas você foi desde o início ou Não, Foi a não, pandemia? tanto que eu até comentei, né, que a parte Dress terrível era o dress code, mas desde então, essa foi a parte boa, a empresa que eu presto serviços hoje, essa seguradora, eles fecharam o prédio de TI, porque no início eles não, então a gente vai manter agora, assim que baixar os casos de Covid, voltamos. Todo mundo começou a render mais do que rendia em casa, foi um case de sucesso. Eles, bom, então não tem por que manter o prédio de TI aberto, né? Render mais em casa. Exato. O pessoal começava a render mais em casa. Então, a ECQ, eles têm 3 prédios, né? Tinham 3 prédios. Aí tem o headquarter deles, que é a matriz, né? Fica longe da City. Aí eles tinham um no Valley, que é um bairrozinho perto aqui do centro aqui de Brisbane. E tem um outro prédio que era o de atendimento ao cliente mesmo, que era a galera Que ficava o carro lá batido, não era? No hall da Isso, empresa. exatamente, no hall da empresa, bem na entradinha, na frente. E aí eles, o prédio de TI eles fecharam, simplesmente fecharam. Era alugado, eles resolveram... Não tem previsão de voltar. Não, inclusive foi uma das coisas que a gente trocou ideia com eles e falou, bom, vocês podem vir pro escritório se quiserem, mas aí tem que fazer uma PAD, tem que bucar mesa, tem que fazer treinamento de trabalhar, sabe aqueles... normalmente as empresas têm treinamento de saída de incêndio, de EPI, aquelas coisas simples. Não, precisa fazer isso aí pra trabalhar. Então eles meio que estão botando mais problema do que qualquer outra coisa. E eu adoro sair da cama e a 7 passos eu tô no, É muito bom, no mano, trabalho. é muito né? bom. É maravilha, é maravilhoso. Você tá começando a voltar um pouco mais agora pro escritório, você falou. Eu vou a cada 15 dias, só que a partir de semana que vem, porque vem algumas pessoas da Filipinas ficar aqui um mês, eu vou ter que ir quase todos os dias. Só não vou segunda-feira. Vai ser aquela semana de estresse, hein, Fabão? Já Tá animado já pelo fim. Vai falar com os amigões, com essa galera gente fina. Para de chegar os filipinos tremendo lá. Porta de clima. Sou sorry, senhor Fábio. O cara que Não, tu fez pior que chorar, assim- ele vai estar lá ou não? Não, eu não fiz chorar, não foi bem assim. Não, peraí. Não, só pra saber. Assim. Vamos lá. Eu tenho um histórico, na verdade, de... Acho que você tá confundindo. Eu fiz uma pessoa chorar no Brasil. No Brasil também ou só no Brasil? Não, foi no Brasil. só Eu no acho que a Cindy que falou que eu tinha feito uma pessoa chorar no Entendi. Brasil. Porque... Porque é tudo incompetente, né? Não, eu tenho uma treta com quando eu preciso fazer o trabalho da pessoa. E aí quando eu preciso... quando eu dependo daquilo, eu vou conversando. Eu tento conversar e tal. Mas quando começa a apertar, e aí eu estresso. E aí não é de uma forma muito boa. Faz parte. Assim, eu nunca fui chamado no RH, mas assim, Ainda. mas eu já pedi desculpas para as pessoas por eu ter estressado. Tá ótimo já. Águas passadas. Não, mas já aconteceu momentos de estar estressado com a galera aqui da Austrália. E aí eles falam, isso aí, Fábio, deixa o sangue latino fluir. Sangue latino. E eu estressado e tal, mas aí já pedi desculpas e tal. Mas assim, faz parte, né? E agora, até o momento, pensando no futuro na vida, não querem voltar pro Brasil. Aquela pergunta que as mães adoram ouvir. Não, Sem chance. acho que o plano já quando a gente... Meu e da Márcia, quando a gente chegou aqui na Austrália já não era voltar. Então, já, antes de vir, antes de chegar, já não era voltar pra lá. E por que Brisbane? Você tinha a vaga, né? Tinha a vaga que apareceu, mas assim, foi um conjunto de fatores também, além da vaga aparecer aqui. A gente teve uma oportunidade antes de vir pra Perth. Você foi, né? Mas depois... Eu fui depois, Spoiler. Os destinos da vida me fizeram ir pra lá, né, também, a trabalho aqui já, mas eu já tava em Brisbane.
Mas a Márcia trabalhava no Brasil ela trabalhava numa agência de intercâmbio, bem grande, lá, então ela tinha muitos feedbacks de muitos alunos. E o que aconteceu? A gente já estava decidido, enquanto eu estava cursando a graduação, que ia rolar para ir para a Austrália, porque tinha essa possibilidade da vaga. Uma decisão, eram duas coisas importantes para a gente decidir onde que a gente queria. Eu já não queria mais ficar no Brasil, já era uma decisão. Eu queria morar num lugar onde se falasse inglês, de fato, não queria ter a barreira da língua no início, aprender uma língua do zero. E eu queria um lugar onde eu pudesse ir para a praia, eu não queria passar frio. Eu morei um aninho na Holanda, fiz um intercâmbio lá, na Holanda, e bicho, passei frio demais um ano inteiro. O verão a 10 graus. Justo também. Não, então. Não, mas no sul Mas é ainda mais frio. faz. No inverno. Olha, o verão lá da Holanda era tipo 10, 12 graus. Ai, que delícia, né? Coisa boa. Tu imagina. É o inverno de Brisbane. Tu imagina. Às vezes, o inverno de Brisbane é mais. Chega a ser mais quente do que o verão da Holanda. Onde eu morava, cara. Não, muito ruim. Tu imagina que é morar num lugar onde se sai o sol, as pessoas saem correndo de casa de biquíni, assim, pra pegar um pouquinho de sol, sabe? Um pouquinho de vitamina D. Eu me afeto por conta da luz solar. Falta de luz solar. Chuva todo dia. Tu vai sair pra um lugar, vou antes ou depois da chuva, sabe? E ficar tremendo de frio em pleno inverno, em pleno verão não rola, sem condição. Então precisava ser um lugar com sol, um lugar que falasse inglês. E aí rolou o lance da Austrália. Mas já desde então tinha isso. A Márcia trabalhava numa agência de intercâmbio. E aí a primeira vaga que apareceu foi pra Perth. E aí ela falou, então, é uma cidade legal, a galera, tipo, gosta, mas é longe de tudo. A gente já tinha o fator de que a gente não ia ter nenhum amigo, nenhum conhecido próximo, os amigos estavam todos em Sydney, e a gente ia para um lugar muito afastado, assim, sabe? Onde qualquer viagem a mais a gente ia precisar pegar um avião de 4, 5 horas. Eu falei, se a gente já tá indo pro outro lado do mundo, longe da família, já vai estar mais longe ainda dos amigos, a gente pode tentar esperar um pouco, né? E recém tinha saído o diploma, aí a gente optou por esperar. Só que a empresa estava tão necessária que acabou abrindo Brisbane. Aí apareceu Brisbane, perguntei pra Marta de novo, e aí, amor, Brisbane? Ela falou, não, perfeito. Tipo, todo mundo fala bem, e é sol, e é calor, é mais calor que Sydney ainda, enfim, aí marcava todos os boxes ali, né? E aí foi isso, aí viemos pra Brisbane. Né? E vocês? No nosso caso foi, começando a pesquisar o intercâmbio, foi a Dublin, na Irlanda, depois Canadá. Errou de novo. Depois... Quem gosta depois de calor. Nova Zelândia. Todo mundo passa por esse processo, cara. Imagina o cara do Mato Grosso do Sul, no Canadá. Acostumado a andar de jacaré de manhã. Capivara. Eu imagino o Fabão dormindo com os cristalzinhos de gelo aqui nos cílios. Onde Aqui. gelo cada segundo, velho. Não, foi tenso. Tá louco, Pensar em morar lá já dava um frio na espinha. Mas, na verdade, quando a gente tava para vir, o meu cunhado viria junto. Só que quando a gente perguntou para ele, ajuda aí, né, pra gente pesquisar a cidade, né? Aí ele falou, pode ser qualquer uma, menos Austrália. Por quê? Medo dos bichos, medo da aranha, Fake cobra news, gente, e fake tal. news. Não, e até a gente Mais ou considerou, menos. falou, beleza. Mais ou E realmente a gente falou, cara, a Austrália é longe de tudo. E na época que começamos a pesquisar, viu que o valor da Austrália é um pouco Austrália mais puxado. Bem mais cara. Só que quando você considera a conversão, né, do euro para ir para Irlanda, quando você considera que Canadá você não podia trabalhar, e aí, na verdade, toda a agência que a gente ia, as pessoas falavam, cara, e a Austrália? É a cara de vocês. A gente, não, Austrália não. Daí depois a Cindy pesquisou e viu Brisbane. Falou, cara, olha essa cidade. Eu falei, é essa cidade, vamos para lá. E Tinha aí, fotinho nossa lá? Não também. Por isso que vieram. Por isso. Galera bagunceira aí, não vai pra lá, esses noias. Muito brasileiro. Muito brasileiro. Você quer passar por pergunta? Porque dessa vez, pela primeira vez na vida, tem muita pergunta boa. Tem muita pergunta boa. Muita pergunta, boa ainda. Boa. Muitas perguntas boas. Normalmente, Eu não vim nem preparado pra isso. O negócio vai ser agora Tinha as que, ter respostas, né? tinha que ter pesquisado isso antes. Muita pergunta boa. Amor, meu telefone. Não tem. Normalmente, tipo, como é a área de gesseiro em Adelaide? Você fala, não sei, brother. Desculpa, eu não sei. Quer que eu olhe aí, porque eu tinha marcado? Tem Dá uma muita. olhada. Essa daqui é boa, mas eu não sei se a gente já Se vocês cobriu também, né? não souberem,
Obviamente, Eu vocês não vão posso saber de pedir tudo. ajuda aos universitários? Pode pedir aos universitários, Tá, tem as pesquisar placas? online. Sim! Posso ligar para um Um amigo? pra um familiar, assim? Eu quero ligar para minha mãe. Eu vou ligar para Você o só pessoal vai que tá fez a acordado. pergunta aqui. Tem um amigo nosso que fez várias perguntas aí. A gente faz uma videocall ao vivo com o seguidor, assim, fala. Porque também tem muita coisa que vocês vão ter meio que uma noção da sua empresa, não das empresas no geral, não é uma né? coisa É, mineralizada. Dá pra ver que tipo, a empresa de vocês dois já são bem diferentes. Completamente diferente. A primeira fala aqui, as empresas estão contratando profissionais de outro país para prestar serviço remoto. Sim! Acho que meio que isso já falaram, né? Muito filipino trabalhando remotamente. Sim, mas não, eu entendi talvez o ponto dessa empresa. O cara que tá no Brasil e ele quer trabalhar na Austrália, Isso. mas ele não quer vir pra Austrália, mas Isso. quer continuar no Brasil. Não. Ganhando em Tem. dólar. Mas esse não é o caso do filipino? Aí, ó, viu? É assim não, é diferente. A empresa que eu trabalho, eles não fazem, entendeu? Nas Filipinas, porque eles têm escritório lá. E na Índia também. passar pra vocês dúvida? Agora não Cada respondeu vez mais nada. dúvida. Sim, não. Então, assim, tanto faz, na real. Mas será que é porque é da área? Oi? Porque será que é a área de teste, a área de desenvolvimento? Mas o que eu acho, assim, tu tá prestando serviço para outras empresas, né? Aí, por conta disso, tem um pouco dessa formalidade, né? De que, pô, tu precisa ter alguém... Uma outra coisa que acontece, imagina, eu tô tirando essas informações, é achismo, tá? Bunda. Você não falou que... Eu ia falar isso aí, eu ia soltar. Eu ia usar talvez palavreados mais chulos, mas é mais ou menos isso. Tirei do meu cu. Você não falou que é cheio de filipino na sua empresa também? Oi? Você não falou que tem muitos filipinos na sua empresa? Tem, que Mas vem mora pra cá. aqui. Que mora tá. aqui, que eles sponsoram, que nem eu. Entendi. Mas a empresa que eu trabalho também tem um escritório físico que nem a tua, lá nas Filipinas. Tem um nas Filipinas, três na Índia e abriu um no Japão também. Entendi. É, Nova Zelândia e Austrália. Mas assim, tem alguns casos na empresa que eu trabalho, eles não fazem isso por conta de, precisa dar o device, precisa dar um laptop pra pessoa, aí precisa, tem o rolê do TFN aqui, É isso que eu falo. Tem a questão legal de pagamento. Só da China. Tá dois faquinhos, né? Então, Eles têm... resumindo, dependendo isso. do contato que a pessoa vai ter com o cliente, precisa estar aqui. Se for um dev que só vai fazer código, talvez possa... É. Na minha opinião, poderia, ainda assim. Tá? Eu acho que eles não fazem mais por preguiça. frescura. É, deve Entendi. ser, Por talvez seja frescura. uma coisa da A gente já empresa. tá passando bem menos trabalho se eles fizessem. Eu acho que dá e pode ainda, mas onde eu trabalho não pode. Mas eu tenho amigos que trabalhavam na mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, que hoje trabalham para a empresa australiana, morando no Brasil, em Campo Grande. E eles precisam fazer o fuso horário daqui ou não? Não. Não? Não precisa? Não. Precisa, em algumas reuniões, só para sincronizar Sim. o E estágio aí do vive projeto. pra morrer lá, né? Ganhar em dólar no Brasil, É. Mas se bem que a área no Brasil está pagando muito bem. É. Eles estão pagando muito bem. Mas assim, quando você Não, vezes converte... não, mas isso Dependendo de qual dólar. É, mas mas- é que o Brasil tem a questão de que, tipo, quem é rico mesmo, e na Austrália é muito difícil, né? Porque, tipo, a classe média aqui é muito grande, tem muita gente. No Brasil, não, né? Então, esse pessoal que tem experiência e que trabalha com TI tá ganhando, sei lá, 500 mil por mês. Sendo que aqui na Austrália você ganha... Você vai continuar ganhando os seus 15, 20 mil por mês no máximo ali, né? Porque não tem essa discrepância tão grande, né? Aqui quando você muda para cá, uma das primeiras coisas que você nota é a diferença social, né? Muito melhor. Muito Sim. melhor. Você mora no mesmo prédio que advogado, médico, Você vê qualquer na garagem área. do prédio a diferença. Sim, né? total. Você vê. Os carros. Com É. Porque essa massa, né, dali do meio é muito grande, né? Olha essa daqui que eu tô mastigando. As tecnologias que são usadas no mercado australiano são muito diferentes do brasileiro? Olha, Tudo a mesma coisa? Eu acho que é meio global isso, né? Sim, Sistemas são sim. globais. O que aparece novo lá, aparece novo aqui também. Entendi. Né? Entendi. Então boa. a pessoa não vai sofrer quando... Tu não vai estar defasado por estar estudando no Brasil e vem pra cá e vice-versa também. Entendi. Acho que a galera que quer trabalhar com TI ou estuda TI aqui e depois quer voltar pro Brasil trabalhar, vai estar bem também. Essa daqui acho que você tocou nisso também, né? Tem chance de conseguir sponsor apenas com conhecimento prático, sem formação nenhuma. Sim, existe. Eu sinceramente não sei se isso é política da empresa ou é política de... Faz sentido, né? Assim, ó, se a minha empresa permite isso, eu imagino que o governo também permita. Então existem outras empresas que devam permitir. O Vitor mesmo, né? É uma área diferente, mas para conseguir o sponsor ele não tinha a formação, Precisava de experiência? mas precisava da experiência. Mínimo 5 anos. Mínimo 5 que é a mesma coisa Mesma que você falou, coisa, né? mesma coisa. É. O colega que me indicou, ele não tem formação. Não tem formação nenhuma. Mas ele tinha experiência Então, às lá e vezes veio é pra um cá. requisito mais por causa do visto, então... Com certeza. Talvez seja do sponsor. Pra tu mostrar, porque assim, de certa forma, a empresa tem que demonstrar pro governo que tá pagando pra alguém de fora vir pra cá algo que um australiano não tem. Aham.
Tipo, por que eu tô trazendo esse cara de fora e não tô dando emprego para um australiano? Então tu precisa mostrar que essa pessoa ou ela tem uma experiência relevante ou ela tem Tem um simplesmente motivo deles estar trazendo tem ela. um conhecimento. Mas você acha que essa pessoa, pra conseguir um sponsor aqui na Austrália, ela tem que ser fodona? Ou se ela for uma pessoa mediana, assim? Não, fodona não. Tem que fazer algo que uma grande quantidade de pessoas não faz, assim. Então, o que eu acho que o que a gente já é treinado no Brasil, o que a gente já está acostumado a Já tá fazer, suficiente. O mercado do Brasil já é assim. em qualquer âmbito profissional, tu vai ter gente que é mais escorada, assim, que não faz. Mas eu acho, assim, a gente, quando tu fala na área de TI, eu acho que do pleno para sênior, ou seja, pessoas que conseguem trabalhar sem supervisão, né? Me corrija se eu estou errado, Fabão. Mas qualquer pessoa que consegue trabalhar sem supervisão e conseguir trazer algo de positivo para a empresa já está Bom saber. bem encaminhado para vir para cá, assim. É um bom pré-requisito. Eu concordo. E a pessoa que tem o cargo mais alto lá na área técnica, ele não tem formação. É? Zero. Ele Viu? está 22 anos na empresa, mas Viu? Tem Mas ele é a pessoa que tem mais... experiência. Só que... E não tem Diploma não fala tudo, Não, né? ele sabia fazer, provou que sabia fazer. Já era. Só que, assim, eu entendo quem pergunta da área, porque a pessoa quer saber como que ela vai arrumar o primeiro emprego, como que vai estar o Sim. currículo dela. É difícil você conseguir o primeiro trabalho, né? Se você não tem experiência, se você não tem formação. Então, Então, no mínimo, a experiência aí vai ter que ter. você tem que Experiência mostrar, tem que ter. Sim. Porque também a pessoa tem que pensar que pro contratante é mais complicado contratar um imigrante. Então Sim. tem que ter um motivo para ele escolher aquele imigrante. Ele tem que gostar muito de você. Ele vai ter que te ver trabalhando, tu vai ter que demonstrar. No caso, tem uma Exato. entrevista técnica, eles vão te marretar de pergunta. Vai ter uma certa peneira. Você ali. precisa ter um vender, diferencial, né? porque você já sai perdendo na língua. Sim. Você precisa ter um diferencial, não Sim. tem como. Isso é pra qualquer área. Qualquer né? área, né? Com certeza. Até no processo de sponsor, na verdade, a empresa precisa anunciar a vaga. É verdade. Ela precisa anunciar, receber... Que é uma puta migué, né? É, total. Se a pessoa já tem interesse de contratar ela... Linguagem de programação que tem mais vaga na Austrália. Tem uma linguagem famosa, a linguagem do Node.js. momento. COBOL. Não Piada adianta de as TI. piadas de TI. Piada de TI. Não tô entendendo. Ah, engraçado. Desculpa, gente, desculpa. Mas linguagem tem uma cacetada, acho que a galera usa aqui ainda, assim. Tipo, JavaScript é uma que tá no hype, assim, que tem uma galera que usa. Vai voltar sempre Python, Ruby. Acho que é tudo tecnologia muito nova, né? Mas eu acho que tem espaço pra caramba, tipo C#, Java. Tem muito... Pra quem trabalha do lado do servidor, né? Pra quem não trabalha no que o usuário vê, mas o que tá rolando por trás, né? Mas o JavaScript, na verdade, é forte porque você aprende JavaScript e você é um full stack. Isso, full stack, consegue E trabalhar aí nos dois você campos, consegue trabalhar né? nos dois campos. Consegue o Então, dobro de vagas. Pois é. Olha só. Java não é aquele negócio que a Apple não usa, que às vezes Não, é Flash isso aí. flash. É a minha Mas pro usuário do computador, volta e meia, o Java Aparece. tem que ser atualizado. Mas Aparece pra Agora caramba, não né? tanto, mas é. Só sei por causa disso. Mas aparece, Sempre é. deu cancelar. Mas é difícil responder essa pergunta, assim, eu não sei você, Vini, mas a gente recebe provavelmente você também recebe muita mensagem no LinkedIn de recrutadores. Poxa, E assim, todas as vagas que chegam são da sua experiência. né? É. Então não vai aparecer para mim coisas que não tá na minha é verdade. descrição. É verdade. Então eu posso falar, .NET e Node é forte, Aham. porque é o que É o que Vai aparece pra pra você. você. currículo, É. no meu Sim. background. Às vezes é muito uma bolha, né? De onde tu tá trabalhando e a galera que entra em contato contigo. Com Mas certeza. eu acho que está muito forte a Python, porque Sim. a galera trabalha tanto no servidor quanto para coisas de data science. Sim. Tá forte o JavaScript, tá forte Go, tá forte .NET, Java, Kotlin, e aí tem várias... Tem uma cacetada de Rust, coisa. Erlang. Boa. E é muito fácil, não fácil, mas é muito migrável a cerveja. É muito migrável, né, a linguagem de programação. Oi? É muito migrável, né, a pessoa aprender uma linguagem de programação nova se ela entende... Sim, a gente tem nos cursos. Tu vai pegar uma formação básica em TI, né? Sei lá, eu me formei em ciência da computação, que é o mais, sei lá, o mais generalizado, assim, sabe? E onde tu aprende muitas áreas. Uma das primeiras coisas que tu vai aprender, isso pra galerinha que tá começando a aprender TI. Você jovem? Você jovem Não saia da que escola. quer mexer na internet de maneira responsável. A gente aprende a primeira coisa, a lógica de programação, né? Então, como tu escrever um código, a gente nada mais do que a gente faz é resolver um problema. Então, tipo, Vini, eu tenho uma empresa tal, eu quero fazer isso virar um site, um business que vai me fazer ficar rico. E a gente tem que montar isso de uma maneira para o computador ler isso. Então, tu aprende a lógica de programação ou como transformar o problema de uma pessoa em um código que vai ser funcional.
Em cima disso, a lógica ela vai ser igual, independente da linguagem de É programação. só a ferramenta, né? É só a ferramenta, Cada linguagem tem os seus pormenores. Falando assim, parece até divertido. Eu não tô achando, não. É incrível, é um mundo mágico. Eu não vejo motivo. Tamanho das olheiras, assim. Tem uma aqui que eu não entendi muito, talvez vocês não entendam. entendi nada. Então, deixa eu complementar nessa daí, que tem, na Complementa. verdade, pra galera que tá vindo, não se preocupar muito com a tecnologia, a linguagem, mas sim com os conceitos. Entender? Mas sim Lógica de achar a programação. Hã? Mas sim achar casa. Residência. Entendeu um australiano perguntando pra ti de manhã. Esse é o Como que problema foi teu maior dia? nesse momento, na verdade. Mas se preocupar em o quê? Com conceitos, Ah, boas sim. práticas e É. entender como, independente da linguagem, independente... Interessante. Porque aqui a linguagem você aprende em pouco tempo. Sim. Se você tem a base, que é a linguagem de programação... Não, na verdade não. A Se lógica você tem a de base, programação. a lógica de programação, conceitos de boas práticas, Vai que vai. aí vai. Um abraço. Lá pra perguntas esquisitas. Se Essa for ruim, vocês falam. Eu não entendi nada. Como é tratada o front-end por aí? Inclui o Product Design, UI, Design ou não? Tô olhando pra Cindy agora. Eu acho que essa daí é pra Cindy. Ela fez sinal de não. Na verdade, lá na empresa Viu não como tem te precisava um da ajuda dos design. universitários? Eu só universitários? Não. Não, eu não entendi Cara, nada. Eu agora- não sei não, o que é agora eu entendi. front-end, Agora eu eu não sei entendi. o que é product design. Front-end é o que o usuário vê. Front-end é o que tem. Tem o front-end. Porque você abre o site Isso. e tá o layout Sim. do site. Isso. Os botãozinhos. Mas assim, aí talvez o que a pessoa está perguntando seria mais se tem a Deitando parte do papel da experiência do usuário, UX no time, se tem o Product Design no time, Aham. que daí faz Sim. um pouco de análise do negócio, Aham. para daí entender o problema. Sim. E... Acho que Isso. são papéis que tem aí, Que sim. existem E existem. normalmente. Ah, sim, eu acho que tem aquela galera que vai na linha do Scrum e da agilidade, tem o Métodos PA, ágeis, né? Sim. PO, não sei o quê. O analista de negócios, mas a pessoa que está focada no negócio ali, fazendo práticas de discovery, eu acho que não é toda Não é tão Não toda forte, empresa. Não é tão É, forte. Pode ser. E no Brasil é? Também acho que não. Eu acho que nas empresas mais novas, sim. Aham. Em startups, em empresas Porque é mais uma área novas. E, meio na verdade, nova, Mas né? eu acho, é o que eu ia te UX. falar, eu acho que são conceitos, desculpa, acho que eu devo ter falado muito alto, mas eu acho que são conceitos novos. Vini falando alto, mas. Eu acho que são conceitos novos. De Não é fato. não! Não é não, isso aí. A gente recebeu reclamação oficial no Airbnb e a polícia nos ligou por causa do Vini. Por causa do tom Nossa, estridente. é verdade. Vocês estão tendo uma festa louca aí, tipo, não, velho, a gente tá Só jogando máfia. A gente tá em Tá 8 jogando pessoas cara. conversando. Ah, deve ser o Vini. Mas eu não causei problemas no camping, tá? Comemorando o gol do Brasil. Disso ninguém fala. Disso a Globo não Causou sim, as mostra. costas. Responsabilidade tua. Copa do Mundo, Brasil contra a Croácia, 3 da manhã, a gente assistindo o jogo quietinho no camping, Data Brasil faz show. gol, data show gigante. Todo mundo dormindo. Todo mundo Todo mundo dormindo. A dormindo. gente tava sendo extremamente silencioso. Ninguém tava nos ouvindo. O Brasil faz gol, Discordo. Fabão resolve pegar o Vini nas costas e sair pulando. Sendo que ele tem problema nas costas. Passou outro dia travado. Pra nada, né? Porque você lembra Brasil e Croácia no que deu. Faltava só 4 minutos, cara. Ah, bateu bad vibe. Não devia ter tocado fundo. 4 minutinhos. Poxa, 4 Pra que vai pra minutinhos, frente? A gente podia ter evitado algo tão ruim. Eu não gostei. Com a bad o camping depois. Bad, né? Vou nem fazer essas perguntas aqui Tristaço. mais. Senão vai se lascar. Tomar mais um gole. Vamos. Vamos lá. Tomar mais um. Vai. Tiveram que revalidar o diploma, você... Não revalidar, você traduziu. Traduzir, só fiz a tradução, não precisou... Existe um órgão aqui na Austrália, né, que se chama ACS, né, que é Australian Computer Science. Então, quando tu faz um diploma, quando tu te forma num outro país, tu precisa mostrar que as disciplinas que tu cursou nesse país são válidas aqui na Austrália. Mas isso não é obrigatório. Depende do tipo de Você não visto, na fez. verdade. Depende do tipo de visto. É mais pelo visto, não é pela profissão. O visto que a gente está trabalhando em tirar aqui de residência não precisa disso. Tá. Mas existem outros onde a gente já pesquisou e é necessário. Mas na verdade, porque a sua experiência substitui a validação do diploma. Vocês estão Quando mesmo você- isso, não estão? Sim, vocês estão sim, mesmo. porque a gente já tem. Porque nesse tipo de visto tu tem os 3 anos, né? Onde. Porque assim, tem dois tipos de sponsor, né? O sponsor que não te dá residência e o que te dá residência.
O que não dá residência, você não precisa validar o diploma, você só precisa ter experiência para comprovar, mas não precisa validar o diploma aqui. Mas você fica vinculado à empresa por 3 ou 4 anos, o visto que eu apliquei era 4 anos, e depois você pode aplicar para migrar desse visto para o visto que te dá o PR. Mas daí, como você já tem 3 anos, você não precisa validar a profissão. Entendi. Até assim, eu acabei, como eu tinha falado antes, indo pelo caminho, não planejando muito como seria essa parte para pegar a residência aqui. Quando eu peguei o primeiro sponsor, eu falei, tá bom, então agora eu vou pelo caminho mais fácil. Então eu não vou validar o diploma e vou, depois que dar os 3 anos de experiência, vou aplicar para a residência e já era. Só que nesse meio tempo bateu um pouco do arrependimento. De não ter feito, entendi. Daí eu falei assim, não, eu vou validar o diploma. Só que tinha que pegar os dados do Brasil. Mas não é um processo complicado de fazer também. Você não precisa... mas como eu fiz tecnólogo no Brasil, eu fiquei com medo de como seria a validação aqui. Entendi. Se eles validariam como diploma ou como bacharel. E aí eu teria que ter pego toda a experiência que eu tinha no Brasil, que já era uns 8 anos, talvez. Caramba. Porra. E aí, mas tinha empresas que tinham sido vendidas, e eu falei, puxa, para conseguir... Aí não consegue contar. Sim. Eu até consegui pro primeiro como carta de recomendação, mas teria que ter pego, como que é o payslip? Olerite. É o Olerite. Precisava do Olerite, precisava de imposto de renda, um monte de coisa que eu acabei, na época que ia pro Brasil, um pouco antes no ano da pandemia, ia pro Brasil, ia fazer isso, só que teve a pandemia, a gente não foi pro Brasil, e aí eu acabei indo pelo caminho mais... atrás. Boa. Vamos ver o que mais. Empresas costumam contratar com visto estudante. Você teve o seu caso, né? Que contratou com visto estudante ainda. Mas assim, aquele negócio Caso específico. temporal, cada época pode ser diferente. sim. Então, Lugar certo, hora certa, né? para quem fez essas perguntas, na verdade, o ideal é sempre validar com um agente de imigração, porque vai falar obviamente. qual Com certeza. é o Obviamente. momento. A gente bate muito nessa tecla aqui. A gente aqui tá fazendo um negócio que não é... Tirando informação da nossa experiência, né? do que Não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é site da imigração. Na época que eu Muda pra assistia caramba, vídeo né? no YouTube da Austrália, era um pouco mais... Rígido. Não, mais certo. Mais bem informação. feito. Não tinha canal melhor. Não, com certeza. Com certeza. Os bons tempos, né? bons tempos, né? Era de Saudades. ouro. Brincadeira. Agora só tem bosta. Não era essa várzea aí. O que Me geralmente chamam pra gravar. convidado sem experiência nenhuma. Fica nervoso no vídeo. O que geralmente pedem na hora da entrevista? Portfólio, etc. Experiência vale muito, né? Vocês falaram. Experiência sim, mas vai precisar da parte técnica, né? Então, Vai rolar um testinho, talvez. Vai rolar um testezinho, Ele pode ser de diversas formas. Pode ser tu abrindo uma tela ali, compartilhando a tua tela, e aí tu vai ter que desenvolver, né? Programar na frente do amigão ali, enquanto o cara tá vendo, que é a pressão. Ou às vezes ele vai te dar um problema ali que tu vai ter que solucionar, e tu, sei lá, eu tenho 1, 2, 3 dias pra solucionar. Caramba! Fugiu. Aconteceu. Não tem problema nada a ver, né? Eu preciso fazer um imposto de renda. Eu tinha 3 laranjas. Meu nível de matemática é esse. Cara, eu já fui O numa cara só entrevista sei fazer com no... maçã. Essa com maçã. Eu já fui numa entrevista no Brasil que rolou esse teste, tipo, eu não tinha ideia do que fazer. Eu tinha acabado de começar a mexer com C#. Difícil falar isso. Mexer com C#. Mexer com você. Aí eu fiquei, tipo, meia hora lá, o cara, tá indo bem? Eu, Eu, tipo, não sabia nem abrir o Visual Studio. Visual Studio. Você Aí não sei eu- por que você olhou pra mim. Não sei também. Aí sei que eu fui na pastinha lá, testes, vi lá um do Marcos, falei, é ele mesmo, filho, copy C, copy V, Ctrl C, Gente, Ctrl vocês V, acreditam que ele fez isso? rename, Vitor. Passou, passou Pode aí, melhor Marcão. É meu sim, fui eu que copiei. Eu não sei porque eu não fui chamado. Injustiças do mundo corporativo. Pensando bem, tem a data, acho que eles É viram. óbvio que tem data, tudo. Você devia ter aberto pelo menos pra ter Mas apagado. era melhor umas do que eu coisas. levantar e falar não sei fazer. Acho, sei lá. Tá, teve um caso na empresa que a pessoa foi fazer o teste. Na verdade, ela começou a trabalhar, porque eu nem tive o teste. Vai lá, na verdade. acontece. Não. A pessoa começou, ela falou, vou no banheiro, ela foi, Bah, vazou, o e velho nunca mais voltou, claro. velho. Nunca mais voltou. Não voltou. Não voltou. Não foi bullying, não foi nada. Ela Não foi bullying.
Você fez ela chorar, não, né? foi antes de mim. Eu fiquei sabendo dessa história, não foi a minha culpa. Boa, sério, não tô vou usar mais essa. Então precisa ir. Mas ó, na empresa que eu trabalho, que eu comecei a trabalhar, eu não fiz teste. Aham. E eu tenho casos que a pessoa, ela, como... Mas você começou meio de uma forma informal com as 20 horas, né? Tipo, Foi, antes foi. deles oferecerem. Foi na bagunça, né? Na bagunça. Mas tem algumas vagas que você vai fazer o teste e a empresa fala, faz com a linguagem que você quiser. Porque eles não estão interessados se você sabe a linguagem. A minha foi De assim. novo, faz do jeito que você quiser. Eu quero saber se você Aham. entende. Existe Vai resolver o portfólio de TI? Tem. É? GitHub. GitHub, né? Você leva seu computador da Play, alguma coisa. Ele é um Dropbox de códigos de programação. Que coisa interessante. Então, tipo, tu tem um Todo Google mundo dá pra Drive. Não, e até pra Manda o quem... link. É o pior que eu conheço. Tem um... E até Nossa, pra nunca ouvi quem... falar disso, gente. Isso é quem tá importante, começando né? É muito importante. Cara, né? Manter... e- Qual que é o nome de novo? GitHub. É. Cara, eu passava muito tempo na internet pegando código alheio. É normal isso? Ou era ruim mesmo? Stack Overflow. Full Stack Overflow. Tem gente que é full É. stack Overflow, só Ele confia e é cola. o Wikipédia de... Eu olhava o código e falava, não tem ideia que esse código tá fazendo. Vou colar lá e esperar que funcione. E funcionava. Eu programei, tipo, Bora. das minhas entranhas, 10%, que 20% dos códigos da vida Você saiu faz a de cara, Dotnet. mas é padrão do mercado. Mas é Vocês copy-paste, são todos gente. mentirosos, vocês que trabalham com TI. Porque existe Na tipo vida- 0,5% da galera que sabe programar brabo. Os caras veem o mundo em 0 em 1. O resto, a gente copia deles. Não, as práticas Se eu e... copio alguma coisa na minha profissão, dá problema muito feio. Assim, tu tem... saber o que Existe... copiar. A gente... Existe uma expressão, eu uso bastante isso, que é não precisa reinventar a roda, né? Então, assim, tem... Nada, se cria, tudo se copia. Então, assim, tem... A maioria das coisas que precisa fazer, alguém já fez isso, sabe? Então, exatamente. assim, existe... Dentro do cursinho da Microlins, lá da ciência da computação, existe uma disciplina que se chama ética em computação. Então, a linha, às vezes, é muito tênue entre o que é certo e o que é errado dentro da computação. Mas em si assim, eu só. vou te explicar. Tipo, hoje tem lá um formulário com data. Você precisa validar aquela data como número real. Eu não vou criar uma função de validar data do zero. Eu vou lá, tipo, função de validar data. É assim, Correto. CPF. Validação de CPF. muito Aí tem um bloquinho de código. validar. uma Que isso é puta quando código, você né, que digita precisa lá e colocar. aí aparece um tiquezinho do lado, um verde, você coloca seu Isso, CPF e é ele uma abre. função que Seu valida CPF, isso. Nossa, tô Isso. deitando. Só que aí você coloca qual é a linguagem, no caso, né? Isso. Aí tu seleciona e digita no Google. Você copia- Como ver a data. É uma função. É um monte de monte de TI, se liga, agora é programador. É uma função. Você copia, cola lá, aí você só manda o CPF pra essa função e ela fala, tá beleza ou não. Aí você segue o seu jogo. Porque isso tem que ser muito rápido, né? É. De, tipo, você digitar um CPF ali, ele já saber que aquele CPF Aí existe. entra o meu job, né? Aí Teste entra de você. performance. É. Você entra lá no site da RCQ, não funciona? Ó, quem tá tentando derrubar aqui. Exatamente. Então, assim, ó, se for fazer uma policy lá na RCQ de seguro e demorar, a culpa é minha. Mas não vai demorar, gente. Não vai demorar. Vai ser rápido. Porque o Eu teu vou testar, caso, hein? na verdade, é um pouco mais de teste de performance, não É. teste se tá funcionando ou não funcionando. Exatamente. Tipo, os colegas do Fabão aqui desenvolvem. Faz o site. Eles fazem o site, fazem o negócio funcionar e põem no ar. Eles fazem todo esse job. Eu pego alguma coisa que vai ser feita nesse site. Então, uma seguradora vai criar uma pólice de seguro. Aham. E aí eu desenvolvo um script, eu desenvolvo um código que vai entrar no site e vai fazer uma compra de um seguro lá. Só que aí eu multiplico esse script por 10 mil, 20 mil, dependendo da Entendi. situação. E aí a gente vê onde é que tá lento, onde é que tá rápido. E aí em cima disso eu falo, ó, Fabão, tá rápido aqui, Seu mas tá inútil. devagar aqui. Dá uma olhada no que tá acontecendo aí. Daí Aí ele o vai, Fabão se estressa lá. Aí o Fabão se peraí. estressa, xinga os Foda-se. colegas, Aí minha defesa, faz os caras chorar. E você fala, partiu o pub? aí minha defesa, eu estresso quando a pessoa fala, tá aqui um bug. Pá. Sexta-feira, 4h50 da tarde. Não. Eu não faço isso. E Ah, aí, cara, como não lido? Sacanagem. não, o problema é o bug que a pessoa não lê a especificação, tá? Falar, É um erro que não é um erro, né? Exato. É. Não, nesse caso, não vai gerar um arquivo. Aí a pessoa cria um bug, o arquivo não está sendo gerado. Aham. Não, mas não vai... Mas tá Eu acho Aí eu que é- copio, eu risco bem e falo assim, você leu aqui a especificação que não é Passivo agressivo. Boladaço. Isso que é o 0 a 100, entendeu? Boladaço. Esse era o meu problema que tem. Você precisa ser muito metódico, eu não sou metódico. Mano.
Você tem que seguir os métodos certos e uma... Tu tem, a maioria a gente trabalha, toda vez que você vai desenvolver um sistema, existem documentações, né? Então, o sistema tem que fazer A, B, C, D e E coisas. É isso que eu vou botar no sistema, é isso que o sistema vai fazer e é isso que o usuário vai ver no fim. Mais simplificado do que isso, impossível. Então, assim, todo mundo lê aquilo ali bonitinho, e todo mundo faz. E ninguém lê. Tem Eu gente não que não leria lê. nem a pau, Tem gente que não lê. Lê essa pergunta aí agora, então. Vamos ver aqui também. Rafa mandou bastante boa. Já falamos disso. O que faz uma empresa australiana de TI contratar um imigrante ao invés de um Aussie? Falta de mão de obra Falta de qualificada. mão de Pessoas de outras nacionalidades, às vezes, são... Suprem essa... Assim, a gente tá falando também de um país onde não tem muita gente, né? Porque é isso que eu ia falar. Obviamente tem gente que estuda TI aqui, né? Só que não supre. E também tem a rotatividade. Também. O mercado tá aquecido, né? demais. Se paga muito. Então agora é um bom momento para vir. Poxa, E TI é uma área que você vai ganhar bem. vai ganhar mais do que Do que a da média. média. A galera pode começar a preparar o currículo em áudio. Já. Fica a dica, Mandar já pra prepara. Já prepara a gargantinha aqui. Essa é boa. Ter faculdade faz muita diferença nos salários e cargos ou não? Não, Zero. zero. Bom, Ter conhecimento. bom incentivo para quem quer Bom fazer incentivo. faculdade. Não precisa. Como é que quem que mandou? Diga não à escola. Bom saber que foi pagar 4 anos de faculdade. Júlia, pode largar a faculdade. Não precisa terminar, não. Vai, vira TikTok. Porra de TI. Sabe aquele boleto da PUC? Deixa. É pior que no Brasil tá caro a faculdade de TI agora. Né? Qualquer coisa vai ficar no Brasil. Não, mas tipo, subiu muito. Antes eu pagava 300, 400 reais na faculdade particular e agora mais de 1.000 fácil. Sim. R$300? 400, Mas que... 2007, 2009. Dá uma mesmo... Mas subiu mais, tá mais de R$1.000 agora. Fácil. Eu Assim, te o que tem diria muito que no deve Brasil estar uns agora- 2 pra cima. É que a minha Quando faculdade eu fiz em também 2010, eu não eu sei. pagava 1.100. 1.100. O que tem muito no Brasil, eu acho que agora são as faculdades à não faço distância, que são um pouco mais acessíveis. É verdade. Pode ser. Mas presencial, eu acredito que tá... Faculdade de Uma arquitetura. PUC Meu da cunhado vida faz, dela. eu vou perguntar pra ele, responde no comentário. E aí... Manda aí pra gente. Ele fazia federal, agora... Não é no Instagram, né, que tá passando na tua Manda aqui Conta embaixo. tudo errado. Põe o comentário aqui, tá? Não troque de canal. Não se esqueçam de se inscrever. Achei Deixa o like, isso de pergunta. ativa o sininho. Não tinha mais Quanto muito. tempo deu de vídeo aí já? Quanto tempo a gente tá 1h40, gravando? acho, né? Eu acho que tá bom já, né? Não tem mais nada aqui, Quer não? finalizar com algo? Acho que não, a gente já cobriu tudo. Tá Mas tudo... tanto que você vai ter que cortar, vai dar meia hora. Não, não vou cortar Finalizar nada, com a vai, dancinha vai do na TikTok? íntegra. Você quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Alguma dica? Vocês têm o Instagram, né? Que vocês falam muito sobre vida na Austrália no geral. Sim. E você Sim. acaba falando muito sobre... Com certeza. Eu falo sobre TI, mas, né, no geral aqui temos com a minha digníssima Márcia, mozão. Te amo. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Uma declaração aqui também, meu amor. Pro mozão. A gente tem o @vida de viagem, então tá lá no Instagram. Então lá a gente fala tudo Deixa sobre o link também. Pode crer, acessem aí, façam as funções e a gente tá lá mostrando as bagunças que a gente faz aqui. É mais bobagem do que qualquer outra É coisa. outros que só fazem bobagem. Fabão, se É. quiser mandar mensagem pra ele também perguntando o que quiser de TI. Só seguir Qualquer Lost coisa. Everywhere. Ele é tranquilão na semana, não Ele, tá sim, estressado, Não é estressado, adora falar com as pessoas. adora receber mensagem. Tá Qualquer super pergunta. feliz de De estar boa, aqui dessa noite. Demorou só um ano pra convencer ele. Foi medicado. Não, mas- Foi medicado antes de chegar. Não, mas eu tava um pouco assim pra gravar, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu queria compartilhar, na verdade, um pouco da história que eu tive aqui, de conseguir o trabalho rápido. Não foi só por questão de estar no lugar certo, na hora certa, eu também fui me preparando um pouco antes. Sim. Então a galera tem que se preparar, porque assim, Preparar. o tempo que eu fiquei parado de novembro a fevereiro, eu estava estudando uma coisa nova. Uhum. Então a galera tem que estar preparada. Eu conheci gente depois que veio e estava parado no tempo, não estava estudando, queria ficar. Mas e também não aí fazia muito, né? Não corria atrás. Bicho, inglês também, né? Tem que... Também. Cara, tem que ter. Eu acho que é o mais básico de qualquer outra coisa. Antes de Não. tudo, cara, tem que se desenrolar um Tem pouco, muita gente que cara. pergunta, precisa ter inglês? Tipo, brother, Precisa ter, cara. Austrália, velho. Precisa. como é que você acha que as Precisa. pessoas comunicam aqui? Eu sou muito bom nisso, naquilo, mas não tem inglês. Bicho, não...
Precisa. E é Um uma, pouco, é uma assim, coisa ó. que você consegue adiantar do Brasil. Consegue, cara. Você consegue adiantar o apartamento. Tu não precisa ser fluente, não precisa saber é. tudo, tá ligado? Mas tu precisa se comunicar minimamente. Uma Já fazer a outra gramática. pessoa que tá ali do outro lado Te entender. entender que tu é uma pessoa Você boa. vai chegar aqui ruim de qualquer jeito. Pelo menos uma gramática básica ali ajuda muito você conseguir. Pode E ser. alguma dica aí que vocês queriam ter ouvido 4 anos atrás, que hoje vocês já perceberam que fez diferença? Take it easy. Tipo, de boa, cara. Não dá pra apressar as coisas. Tipo, tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer as coisas, mas, cara, levar de boa. Porque uma coisa, o trampo, no geral, é tudo muito estressante, assim, sabe? E tem que fazer o que gosta. Tem que fazer o que gosta. Assim, ó, não dá pra migrar pra vir pra TI se não é o que tu gosta. Aham. Porque, assim, eu verdade. gosto de montar, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado de verdade pelo que eu faço. Mas vindo pra cá, pra gravar com vocês, eu tava reclamando pra Márcia ali também, do job. Porque é normal. E é estressante, sabe? Então, tem que gostar. Mas é que TI paga bem, eu detesto, eu não gosto nem de chegar perto de um computador, mas eu vou fazer mesmo assim. Não. Pra pegar a residência. Não. Existem outras maneiras de fazer, mas assim, é uma área que, cara, tem que gostar. No fim do dia, tu tem que gostar. Eu odiei, cara. Eu acho que vislumbra muito, né, a questão Acabava de comigo. ser um lugar... É fácil de trabalhar na questão de qualquer lugar do mundo você ter emprego. Normalmente você vai ganhar bem, então todo mundo quer isso. Né? É muito atrativo. É muito atrativo. Mas tem muita gente que vem pra cá, muda pra outras áreas, por exemplo, chefe de cozinha, mas não gosta, odeia. E consegue. E aí, pra ficar aqui. Aham. Nesse caso, assim, eu concordo plenamente do que você está falando. Tem que gostar. Mas se a pessoa está disposta a migrar de qualquer forma, para qualquer área, para ficar aqui, beleza. Tem demanda, paga bem, mas é realmente melhor se a pessoa, o cenário ideal é a pessoa gostar do que faz. Só que também a parte da TI, ela não tem só a programação, é amplo demais. Então, não é só desenvolvimento. E todas as áreas estão assistente. aquecidas. Sim. No geral, tá em demanda. Tu não precisa necessariamente saber programar em alguma linguagem. Tu consegue. Se tu souber fundamentos de TI, dá pra conseguir. Existem jobs que Entendi. Legal. Tem job também para recrutadores. Inclusive, quando eu fui falar com uma recrutadora brasileira aqui no primeiro ano, ela me perguntou, tua esposa, você não conversa com ela sobre a área? Então, ela não tem interesse em virar recrutadora? Porque ela conhece um pouco da área? Caramba. Porque tem muito... virou uma profissão, recrutador de TI. É muito específico, né? Sei. Interessante. Então é isso? É isso. Tá ok. Obrigadão, gente. Obrigada, por ter gente, vindo. por Muito ter obrigado. vindo. Agradecemos o convite. E sigam, se inscrevam, taquem o sininho no Lost Somewhere. Tá? Instagram e YouTube. É muito bom. Por favor, pelo amor de Deus. É bom mesmo? Então, estamos aqui 2 horas à toa, né? Falando aqui com vocês, pelo amor de Fiz Deus. as piadinhas, você sabe que eu gosto. É isso aí. Façam todas as funções aí. Deixa os comentários aqui. Fala, nossa, E o ainda Vini e o Fábio são temos muito legais. O Márcia do design, Cindy do UX. Seria Só- o próximo episódio? Próximo episódio. Será? Eu tô passando aqui, suando frio. Eu tava pensando que eu não falei nada da minha perna. A pessoa vai ver, vai ficar encucado com essa perna, vai ter mais comentário falando o que a perna Que dele que tá você fez na enfaixada. perna? Durante uma crise nervosa de um trabalho de TI do Fábio, ele acabou pegando o Vitor e descontou nele. Pegou o Vitor no e colo. aí, pegou no colo. Valeu, gente. É isso, Valeu. gente. Valeu.